Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o nome do Pai. E aí pode haver duas interpretações: o nome do Pai biológico, que nos gera, que nos cria, e o nome do Pai celestial. E Pai é o nome de uma pessoa que cuida de alguém com bondade e sabedoria. Pai é o nome de uma pessoa que cuida do outro com muito amor. Nós costumamos a dizer com carinho para uma pessoa mais velha, que nós amamos e ouvimos os seus conselhos: ele não é um irmão mais velho, ele é um pai para mim. Dizemos sobre uma pessoa que nos ampara, que nos protege, mesmo sem ser o nosso genitor: ele é um pai para mim. Durante milhares de anos, nós vimos os pais serem responsáveis pela educação, pelo sustento e orientação dos filhos. Nós tratamos com carinho e cuidado porque somos pais. Eles nos tratariam com carinho e respeito porque são os filhos. Uma coisa normal que significa família. Por isso que nós ficamos espantados que todo esse carinho, todo esse respeito e até mesmo autoridade sejam destruídos pelos filhos, pelas pessoas, pela sociedade, pelo mundo, pelos meios de comunicação. Tudo isso está sendo destruído. E gerações vêm aprendendo isso como se fosse uma coisa normal. O texto que nós vamos utilizar é 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Paulo, falando a Timóteo, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E aí a gente dá uma olhada para esses dias trabalhosos, esses dias de tribulação. São tempos difíceis, são tempos maus. Com o aumento do mal e das pessoas com essas características, não vai ser bom para ninguém. As pessoas que se enquadram nesses itens de maldade não poderão contar com Deus. E muitas vezes não poderão contar com muitas pessoas. Porque ninguém irá gostar deles e eles não irão gostar de ninguém. A maldade que o apóstolo Paulo fala está caracterizada por esses homens que, além de terem outros desvios de comportamento, são desobedientes a pais e mães. Antes de partir, Paulo estava orientando a Timóteo, a quem tinha como um filho obediente, para que ele prestasse atenção que as coisas iriam ficar difíceis ou feias. Presta atenção, Timóteo, que o mundo de respeito entre os pais e filhos está e será destruído. Sabe, queridos, eu olhei em várias Bíblias e rebeldes com os pais é a mesma coisa de desobedientes. Agora vejam onde filhos desobedientes aos pais foram inseridos, foram colocados. Eles foram colocados entre os avarentos, entre os amantes de si mesmo, entre os ingratos, entre os traidores,
orgulhosos, profanos e entre os cruéis. Provavelmente não conseguiremos relacionar todas essas pessoas doentes com os que desobedecem a pais e mães, mas uma boa parte sim. Amantes de si mesmo. O que leva uma pessoa a ser amante de si mesma? O que leva o ser humano a pensar tão egoisticamente que os outros têm que viver em função dele? Com certeza não amarão e não obedecerão aos seus pais porque só ele interessa. Só a vontade dele importa. Se o indivíduo ama somente a si mesmo, outra pessoa não consegue entrar nesse coração. Só ele merece amor e mais ninguém. Parece que ninguém entende a ele. 3. Presunçosos e soberbos. São tão importantes essas pessoas que olham para todas com superioridade, até mesmo para os pais. Isso se não tiver vergonha deles. Se os presunçosos forem pobres, sim, existem pobres presunçosos e soberbos. Se o presunçoso for ou soberbo for pobre, muitas vezes ele sai de casa escondido. Na cabeça dele, ele nasceu na família errada. Com os amigos fala de carros, motos, casa e dinheiro como se os tivesse. Para ele, a vida é uma vitrine e ele tem que mostrar ou se mostrar, mesmo que não tenha nem como se sustentar direito. Contam sonhos e vantagens que não lutam para conseguir. Estão perdendo tempo que poderia estar estudando, porque o tempo vai chegar e vai cobrar. A presunção cega a sua visão. A presunção pode resultar em preguiça. Trabalhar para quê? Eu sou importante. Alguém vai me dar de mão beijada. 4. Ingratos. Embora sejam ingratos com todos, essas pessoas também têm dificuldades em reconhecer o amor dos seus pais por eles. Os pais dão comida, remédio, amor, carinho e proteção, o máximo que eles podem. Muitos filhos acham que isso é obrigação. Por isso não tem gratidão em seus corações. Obedecer aos pais está dificultado pelo fato de que eles não encontram uma razão para isso. Por que eu vou obedecer a meus pais? Eles não fizeram nada por mim? Fizeram apenas sua obrigação. Essa é a explicação deles. Se nós que amamos passamos noites de sono por causa de vários problemas que os nossos filhos têm, não temos amor e gratidão dos nossos filhos, por que Deus teria lugar no coração deles? Se nós que estamos sempre presentes, se preocupando, não conseguimos despertar a responsabilidade, o amor e a gratidão deles, por que conseguiria isso se eles não conseguem ver ou sentir a Deus em seus corações? O veneno da ingratidão afasta eles de tudo que Deus afirma. Sem afeto natural. Você muitas vezes pode presenciar uma cena dessa. Um pai perguntando a seu filho ou sua filha: você gosta de quem, meu filho? De ninguém. Nem da mamãe, nem do papai? Da mamãe e do papai eu gosto. De quem mais? De mais ninguém. As pessoas sem afeto natural não desenvolvem laços de amizade. Não desenvolvem carinho e nem amor com ninguém. E os pais deixam crescerem assim. Esses, sem afeto natural, se casam e se relacionam com pessoas dessa maneira. Famílias são prejudicadas e destruídas por filhos sem afeto natural que se tornam pais sem afeto natural. É um círculo que não acaba mais. Como um pai ou uma mãe
quer que seus filhos sejam obedientes, tenham afeto por eles, se eles não tiveram ou não têm afeto pelos seus pais? Conseguirá uma pessoa que não tem afeto natural com quem o criou, com quem o amou, que o vê, amar a Deus a quem não vê? Cruéis. Uma pessoa que desobedece aos pais é uma pessoa cruel, pois toda desobediência machuca os pais. E se nós machucamos os pais com tranquilidade e sem remorso, coitado de quem não é família. Essa crueldade se estende em vários níveis, pessoas e animais. O sofrimento pode causar vários males, e um deles é a crueldade nas pessoas. Pelo sofrimento, você pode se tornar mais humano ou mais bicho. Embora eu tenha visto pessoas cruéis que não tiveram sofrimentos visíveis, mas o seu sofrimento, visível ou não, não justifica maltratar outras pessoas. Não justifica e não é aceitável. Sem amor para com os bons. Eu acho que nós podemos relacionar esse tipo de gente com os ingratos, com os sem afeto natural, com os enrolões, com os enganadores. Você ajuda e ele lhe dá um golpe. Você socorre e ele lhe engana. Você fica sem entender, como é que pode? É ingrato e sem amor. Se essa pessoa não tem amor para com os bons, vai ter com quem? Se uma pessoa não amar os seus pais, não obedecer aos seus pais, que é a primeira referência de bondade e proteção, a primeira referência de carinho, então, queridos, sai de perto que o negócio é complicado. Vamos ver agora os filhos obstinados. Obstinados quer dizer persistentes, determinados. Se fosse numa coisa boa, aleluia. Mas é obstinado, persistente no erro. É o chamado cabeça dura. Não aceitam orientação dos pais, achando que sabem de tudo, quando na realidade não sabem de nada. Porque, queridos, conhecimento científico não é vivência, não é aprendizado. Conhecimento catedrático de livros não capacita para viver nem se proteger no mundo. Se você não aprende de seus pais, como vai passar para seus filhos? Porque os filhos se transformam em pessoas tão ingratas, tão sem amor, a ponto de Deus colocá-las junto às pessoas abomináveis de comportamento tão nocivo? Porque desobedecendo aos pais e mães, eles estão longe de Deus, e longe de Deus, tudo que não presta me procura. Tudo que não presta gruda em você. Tudo que é errado quer entrar em contato contigo. 8. Mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Uma forma de dizer inimigos de Deus. Os deleites aqui são os prazeres da carne, é o pecado. Essas pessoas não abrem mão dos deleites sob hipótese nenhuma. Muitas vezes querem resolver problemas seus e da família, mas dizendo: esse prazer, esse deleite, esse procedimento aqui eu não vou deixar. Tem que haver outra maneira. E não tem. Porque os deleites da carne são contrários à vontade de Deus. O texto Gálatas 5, 19 a 21 explica isso. Paulo diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, homicídios, inimizades, bebedeiras ou bebedices, brigas, ciúmes, heresias, e quem praticam essas coisas não herdarão
o reino de Deus. E queridos, a gente pratica uma ou mais dessas coisas em nossa vida. Se nós somos dependentes, escravos do dinheiro, isso é idolatria. Se a gente bebe para resolver problemas da família, isso é idolatria. Impureza, lascívia. Tudo isso acontece na nossa vida, nas nossas casas, na casa dos outros, nos bares, nos motéis, em shows. Na realidade, muitas dessas coisas já deixaram de ser escondidos, porque a maioria encara como diversão normal, diversão natural. Adultério, fornicação, idolatria, inimizades, bebedices, brigas, ciúme. Queridos, estão em cada esquina, estão em cada bar da vida, estão nas casas das pessoas que não são submissas a Deus. Estão nos encontros disfarçados de turismo. Estão nos nossos relacionamentos, embora a gente mascare com outros procedimentos. Os últimos dias em que Paulo fala já chegaram, estão acontecendo debaixo dos nossos narizes, na frente dos nossos olhos. As pessoas que não obedecem aos pais e às mães são injustas, são desagradáveis e aborrecedoras diante de Deus. O conselho que Deus nos dá é a obediência, o respeito, a honra e o cuidado com os pais e as mães. Paulo fala em Efésios 6, 1, 3: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Se você não é obediente a pai e mãe, se você não respeita, se você não tem carinho, Deus está dizendo que você é injusto. E os injustos não têm benesses, não têm parte na palavra de Deus. Obediente aos pais porque é justo. Honrar pai e mãe para que viva bem e viva muito bem. Quem não quer isso? Se não fosse importante, não estaria sendo repetido com tanta frequência na Bíblia. Se não fosse importante, não seria o único mandamento com promessa de Deus. A não ser que você não acredite em Deus. A não ser que você não obedeça, não seja temente a Deus. A não ser que Jesus não seja o seu Senhor. Jesus amava, respeitava, honrava e obedecia criteriosamente a Deus, o seu Pai. Ele diz em João 5,30: Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O nome Pai exprime relações amorosas e misteriosas de Jesus com Deus. Relações de amor e obediência. E Deus queria e quer que seja a mesma coisa com a gente. Queridos, nós muitas vezes ficamos pensando que nós morreríamos pelos nossos filhos. Será que os nossos filhos morreriam por nós? A nossa vida só terá sentido se tivermos filhos que no seu devido tempo nos protejam, nos amparem, cuidem de nós. Filhos que honrem, filhos que nos respeitem, filhos que nos amem como nós os amamos. Filhinhos, não façam a vontade de vocês e nem do inimigo, façam a vontade de Deus. Ele não quer chamar vocês de traidores, de avarentos, de cruéis, de ingratos.
ou desobediente, mas de santos, de filhinhos amados. Sejam amigos de Deus. Sejam amigos dos seus pais, porque tanto um como o outro só quer o seu bem. Sejam obedientes à palavra de Deus, ao Pai Celestial, porque dele vem todas as coisas maravilhosas em Cristo. Não somente o dia dos pais, mas todos os dias sejam repletos de amor, amizade, respeito entre eles e os seus filhos. Isto é justo e agradável aos olhos de Deus. É uma coisa que Deus abençoa. Aprendamos com quem obedeceu Deus até a morte, e morte na cruz para nos salvar, para nos mostrar amor, para nos afastar de todos esses sentimentos, essas propriedades que os homens longe de Deus têm. Deus disse a Cristo: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo, em quem me deleito. Falando de Cristo. Deveríamos ser assim com os nossos pais. Dar prazer, obedecer, amar os nossos pais cada dia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.